Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Augusto, eu sou aluno do curso de Letras, Redação e Revisão. Sou também bolsista e orientado pelo professor João Luiz Pereira Ourique no projeto de pesquisa Amores Expressos, Identidades Ocultas. E hoje vou estar apresentando o trabalho Olhos, Olhos Gregos e Olhares, Desdobramentos da Homossexualidade na História e a correlação desses com a literatura brasileira contemporânea, que foi desenvolvido ao longo do mesmo. Bom, essa pesquisa, então, ela propõe uma discussão sobre a sexualidade na literatura brasileira contemporânea. Como objeto para essa discussão, nós trabalhamos uma comparação entre Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, escrito em 1982, e Olho Grego, escrito por Paulo Sérgio Moraes, em 2015. A gente aborda a construção do apagamento da identidade sexual homoafetiva, e quando representada, normalmente às margens e de uma forma fragmentada. A representação dissidente ao modelo do patriarcado, ela só começa a tomar uma proporção positiva com o começo das chamadas revoluções sexuais, após a Segunda Guerra Mundial. Bom, então para entender esses movimentos, nós dividimos a nossa metodologia em duas etapas. Numa primeira delas, a gente trabalhou uma historiografia para embasar, no momento subsequente, a análise comparada. Essa historiografia ela partiu de uma pesquisa bibliográfica, onde a gente priorizou materiais de pesquisadores que abordassem a construção homoafetiva ao longo da história. Nós priorizamos, portanto, produções historiográficas que abordassem não apenas a análise de imagens, mas também de produções literárias e poéticas. Algumas dessas têm até um cunho antropológico. É, por exemplo, o que observamos na obra de Fernandes, da UFRJ, em 2014, que faz toda uma análise de cerâmicas e também de poesias gregas que abordam a construção da homoafetividade. Todo esse estudo prévio, portanto, que denota o apagamento histórico, ele vai nos servir de base para o segundo momento da metodologia, que é a análise utilizando os postulados da literatura comparada. Nós nos embasamos então no livro Literatura, Crítica Comparada, organizado por Ourique, Cunha e Neumann, na UFPEL, em 2011. Nessa metodologia comparatista, nós trabalhamos com alguns dos contos encontrados no livro de Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, e tentamos uma aproximação entre os mesmos com a personagem do romance de Paulo Sérgio Moraes, Heitor, visto que essa aproximação nos permite uma boa análise de conjunturas, principalmente porque temos um livro da década de 80 e um romance de 2015. Após esses dois processos, tanto a pesquisa bibliográfica quanto a análise comparada das obras, nos permite uma compreensão de que o modelo patriarcal ele é uma instituição milenar na cultura ocidental. Esse vem modificando todo um curso de representações de imagens, sejam elas homoafetivas, sexuais no caso, ou até mesmo de gênero e raça que seriam dissidentes à sua construção de dominância. Isso também acaba por elevar o heterossexismo ao seu status como uma ideologia compulsória na nossa sociedade. Todos esses processos, eles acabam, portanto, por alterar a nossa percepção das identidades culturais que são diversas e múltiplas na nossa sociedade. Nós temos ainda esse eixo analítico entre as obras que denota, nas construções da década de 80, toda uma imagem densa, porém violenta, enquanto aqui, agora em 2015, com Olho Grego, nós temos uma fluidez narrativa acerca da sexualidade dissidente. Temos a fragmentação em oposição à liberdade da identidade sexual e temos ainda o arquétipo da marginalidade desconstruído e modificado para uma naturalidade dessa representação. Aqui então, para exemplificar toda essa análise comparada que fizemos anteriormente, nós retiramos dois trechos das duas obras para mostrar essa construção dos arquétipos de representação entre uma época e outra. Ao cabo da pesquisa, nós percebemos, portanto, que essas representações da imagem homoafetiva na literatura brasileira contemporânea, elas têm sido gradualmente ao longo das últimas décadas retiradas desses espaços, representados às margens da violência e da fragmentação identitária. Pretendemos, após esse estudo, estender esse método comparatista às produções e animações que têm feito cada vez mais essa representação de uma forma tão sutil que pode ser entregue às populações infanto-juvenis. Agradeço muito a todas, todos e todas, e aqui são as minhas referências.